single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Olá pessoal, como quase nunca estou com tempo livre e estou devendo aquela aula de História do Brasil para vocês, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de História do Brasil. Primeiramente, antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil, Vicente Pinzón, a mando da coroa espanhola, catalogou a costa da América com o objetivo de saber quais territórios tinham por aqui. Então, mais ou menos em 1492. E com isso, com a descoberta de novas terras, foi criado o Tratado de Tordesilhas, que falava que a 500 milhas da ilha de Cabo Verde pertenceria a Portugal e o restante pertenceria à Espanha. Logicamente, como a Espanha já havia catalogado, já havia presenciado, estado aqui, ela acabou ficando com a maior parte das terras. Em 1500, Pedro Álvares Cabral vem com sua esquadra a fim de tomar posse do território que pertencia a Portugal. É importante ressaltar que a maioria das pessoas tem o período antes da chegada de Pedro Álvares Cabral como período pré-colonial. Mas, na verdade, antes de Pedro Álvares chegar aqui, há um período realmente, não chamado de pré-colonial, mas um período chamado de pré-cabralino. Por quê? Quando se diz em descobrimento do Brasil, entende-se que os portugueses foram os primeiros a chegarem aqui em terras brasileiras, o que não acontece. Antes mesmo deles chegarem, havia mais ou menos 5 milhões de índios nessas terras e provavelmente eles já haviam tido contato com o homem branco. Em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, o que eu voltei? A princípio, o contato dos indígenas com os portugueses, por incrível que pareça, foi pacífico. E por que isso? Os índios tupis. Quem eram os índios tupis? Sempre que eu falo de índio tupi, é aquele índio que está no litoral. Eram os índios litorâneos. Por que eles receberam os portugueses com tanta pacificidade? Porque eles acreditavam em suas lendas que os seus deuses viriam sobre as águas. Então, quando chega os portugueses, eles acreditavam que eles eram os representantes de seus deuses. Conta-se na carta de Pero Vaz de Caminha, que foram escolhidos 2 índios para passarem uma noite na nau deles. E, curiosamente, ao se depararem com a mesa do banquete, do jantar, os índios eles já sabiam como se portar. Eles sentaram à mesa, comeram de tudo, a menos daquilo que realmente não gostavam. Isso já atenta à questão de os indígenas já terem tido esse contato com o homem branco, já que normalmente o indígena ele tinha a mania de comer agachado. Então, continuando a questão do período de 1500 a 1530, aí sim nós teremos o período pré-colonial. O que acontece com o pré-colonial? Aparentemente, o Brasil não possuía nenhum tipo de atrativo realmente importante, como ouro e prata, já que a época era a época do mercantilismo. Então, com isso, não havia necessidade, não havia prioridade para o Brasil ser colonizado, até porque nessa mesma época encontrava-se o caminho